Começa agora mais um Papo na Gama. E no programa de hoje nós vamos falar sobre pilates terapêutico aplicado nas lombalgias por hérnias discais, com Sandra Amaral, docente e especialista em fisioterapia músculo-esquelética. Tudo bem, professora? Tudo bem, Betiara. Bom dia, obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer receber a senhora. Obrigada. E, professora, nós sabemos que o Pilates tradicional, ele foi desenvolvido por Joseph Pilates. E o seu conceito, ele foi denominado de contrologia, ou seja, controle consciente de todos os movimentos corporais. Sendo assim, professora, falando do tema de hoje, como surgiu o Pilates terapêutico, ou conhecido também como clínico? Isso mesmo. O Pilates clínico e terapêutico, Betiara, ele surgiu na década de 90, patrocinado pelas pesquisas do governo australiano. O governo, então, na verdade, os governos do mundo todo, naquela ocasião, estavam muito preocupados com a enorme quantidade de afastamentos dos trabalhadores da linha de montagem, das suas atividades laborais, devido a dores de todas as espécies, mas principalmente as dores lombares. Então, o governo patrocinou uma pesquisa por um bom tempo para que se identificasse os fatores causais e se descobrissem métodos alternativos para tratar esses pacientes de forma que eles pudessem ser efetivamente reabilitados e voltados ao trabalho e que o afastamento temporário não se transformasse num afastamento definitivo, que era o que vinha acontecendo. E então, como resultado dessas pesquisas, descobriu-se que o indivíduo que possui dor, ele tem alguns músculos que são desligados, que deixam de funcionar e que ficam em atrofia. Então, a partir desse conhecimento, os pesquisadores conseguiram identificar os músculos mais acometidos por esse distúrbio e criar exercícios terapêuticos voltados ao paciente com dor. Então, exercícios clínicos que podiam efetivamente reabilitar esse paciente, devolvendo as suas atividades normais do seu trabalho e da sua vida. Entendi, professora, mas só para ficar claro, quais são as principais diferenças entre o Pilates tradicional e o Pilates terapêutico? Muito bem. Existem diferenças e essas diferenças muitas vezes não são identificadas. Muitas vezes um paciente é encaminhado ao Pilates e ele vai fazer uma aula de Pilates, às vezes até em grupo, com as suas dores, com as suas limitações. Isso seria bastante contraindicado. Então, enquanto o Pilates tradicional, que é uma técnica fabulosa, porque Joseph Pilates, quando criou a técnica, ele recebeu influências de várias culturas. Ele agregou movimentos do yoga, ele era um ginasta, ele era um malabarista de circo. Então, ele associou movimentos de grande amplitude, movimentos de dança. Então, ele criou uma técnica que tem como característica movimentos de grande amplitude, aqueles movimentos bonitos, desenhados, mas que é necessário um certo preparo físico, né? Uma pessoa incapacitada, uma pessoa com dor, nem sempre consegue realizar esses movimentos. Então, o Pilates terapêutico, ele tem uma característica de ter fragmentado esses movimentos de grande amplitude e ter reduzido esses movimentos, transformando em movimentos terapêuticos aplicados ao paciente com dor. Uma outra diferença é que o Pilates tradicional, ele trabalha a ativação forte abdominal. É uma ativação prévia e que é necessária para a execução de todos os movimentos. O Pilates terapêutico vai também trabalhar o que você chamou de contrologia. O que é a contrologia? Ativar o abdômen antes de executar qualquer movimento. O terapêutico, porém, vai ativar os abdominais profundos, principalmente o músculo chamado transverso abdominal, que essas pesquisas demonstraram que quando esse abdominal profundo é ativado, ele trabalha junto com outro músculo pélvico, que é o períneo, e um terceiro músculo que se chama multífido, que estabiliza a coluna. Então, se você contrai suavemente o músculo profundo, chamado transverso, ele
é coativado, ele chama esses outros 2 músculos para trabalharem e ele dá uma estabilidade importante, bastante significativa para a coluna. Com isso, o paciente já consegue fazer o movimento sem dor porque ele se sente estabilizado. Num Pilates tradicional, não há essa preocupação, porque o objetivo é outro. O objetivo é pegar um aluno que chega com algumas demandas, às vezes até estética, e levá-lo a uma performance. Né? E a outra diferença é que o Pilates terapêutico ele é validado por pesquisas científicas. Né, que foram essas pesquisas patrocinadas pela Austrália em 1990. Como a senhora disse antes, né? Então, professora, assim, eu tenho dores, aí eu faço o Pilates terapêutico, por exemplo. Inicio o tratamento, faço, mas isso também, se eu quiser dar continuidade para fazer o tradicional, se eu não tiver mais dores, isso eu posso dar continuidade fazendo o do tradicional. Perfeito, Betiara. Isso é uma dúvida que os pacientes falam, poxa, mas isso aqui é só preparatório, depois eu posso passar para o tradicional. Olha, a história é o seguinte, enquanto você é um paciente, você precisa ficar no Pilates clínico, né? Se essa for a atividade que você escolheu para se reabilitar. Uma vez reabilitado, você tem total condição de ir para um Pilates fitness, para um Pilates tradicional, fazer aqueles movimentos mais amplos, fazer aqueles movimentos de sustentação mais difíceis. Então, o Pilates clínico, ele seria uma preparação para aquela pessoa que quer performance, que quer fazer uma atividade mais vigorosa. Porém, o que nós encontramos com bastante frequência no consultório é uma pessoa que se reabilita com o método Pilates clínico e pergunta assim, puxa, mas está tão bom, está tão gostoso, eu me sinto tão valorizado nesse movimento, nesse atendimento. Quer continuar, dá para né? ficar? Dá, porque aí nós temos vários níveis de Pilates clínico, onde ele já começa a ser aplicado para um aluno. Então, para um pode paciente. continuar? Pode continuar, porque nós temos níveis para que isso aconteça. Nossa, muito, muito bom. Então, eu vou fazer novamente essa pergunta, só para deixar bem claro para quem está assistindo, professora, que pacientes com lombalgia algumas vezes são encaminhados para o Pilates, mas se não forem assistidos, né, por profissionais habilitados a lidar com dores, podem ter as suas dores agravadas, ou seja, eles podem dar continuidade nesse tratamento. Sendo assim, professora, a Gama ela vai oferecer esse curso aqui. Para quem está assistindo, que já conheceu um pouquinho do que surgiu, do que é, o que pode esperar desse curso? Olha, o objetivo desse curso é oferecer ao aluno uma ferramenta adequada para trabalhar com um paciente que tem uma lombalgia por hérnia discal. Não é uma lombalgia qualquer, não é qualquer dor, é uma doença específica que requer um tratamento, movimentos específicos. Então, o curso, ele pretende ajudar o aluno a desenvolver um raciocínio clínico para avaliar esse paciente. Ele tem lombalgia? Da onde que veio essa lombalgia? Pelos testes que eu estou fazendo, tudo indica que é uma hérnia discal. Muitas vezes o paciente já vem com uma ressonância magnética também, onde está ali identificado. Mas nós, através dos nossos testes e exames clínicos, podemos identificar a presença dessa patologia, mesmo sem o exame de imagem, não é? Então, é oferecer ao aluno um raciocínio clínico, para que ele identifique a lombalgia causada por hérnia discal, investigue os movimentos, as situações em que ela surgiu. Por exemplo, às vezes o paciente tem uma hérnia discal por um impacto que ele sofreu há 3 meses atrás e já até esqueceu. Então, assim, não surgiu do nada, sempre tem uma causa e nós vamos tentar oferecer ao aluno raciocínio clínico para que ele investigue essa causa. Às vezes é uma causa postural, ele se colocar de uma forma completamente inadequada, achando que a dor é assim mesmo, que a dor vai passar, e aquele disco que migrou, ele começa realmente a provocar um desconforto muito grande naquela região. Então, oferecer o raciocínio para que se identifique as causas, tratar as causas através da orientação ergonômica adequada e, principalmente, oferecer uma ferramenta de trabalho que seja exercício terapêutico voltado, individualizado para o paciente com dor.
Até porque, né, professor, cada pessoa, ela apresenta um sintoma diferente, né? Tem uma característica diferente, com toda né? certeza, Betiara, se eu pegar 3 pacientes com lombalgia por hérnia discal, na mesma idade, faz de conta, todos têm a sua idade, todos têm mais ou menos a sua compleição física, a sua atividade laboral, e aí a gente investiga a dor da Betiara vai ser completamente a dor da Maria, que vai ser completamente diferente da dor do José, porque vocês são indivíduos, né? Porque vocês são pessoas com características e sintomatologia diferente e deve ser olhado essa individualidade se a gente quer um resultado positivo e uma reabilitação real, completa para esse paciente. Professora, infelizmente nossa entrevista está chegando ao final. A senhora é uma simpatia, adorei conhecer a senhora, muito, muito bem-vinda. Quero entrevistar a senhora outras vezes. Muito obrigada. Espero que a senhora traga mais cursos para a gente conversar, para ter mais papo. Professora, a senhora tem alguma consideração final sobre a nossa conversa? Eu tenho sim. Eu tenho uma consideração final, mas antes eu quero falar da data do curso que eu vou dar aqui. Então, o curso de Pilates terapêutico aplicado nas lombalgias por hérnias discais será dado no dia 14 de setembro, das 8 da manhã às 18 horas. E depois vamos dar um outro curso que se chama Relatos Clínicos do Consultório de Fisioterapia. É um curso onde nós vamos falar como o paciente chega, o que nós fizemos com esse paciente, como ele sai do consultório, para que o aluno tenha uma boa visão da prática real clínica do consultório de fisioterapia na ortopedia. Esse curso será dado no dia 19 de outubro, também das 8 às 18. A senhora pode repetir o de Pilates terapêutico, Sim, a data? O do Pilates terapêutico será no dia 14 de setembro, que é um sábado, das 8 às 18. E dá tempo de eu falar as últimas considerações? Eu queria dizer para a pessoa que nos ouve que, assim, que não se conforme com uma dor, que não ache que na presença de uma dor que não passou de um dia para o outro, que não passou de uma semana para outra, essa pessoa precisa procurar uma ajuda especializada, porque esse distúrbio pode se agravar, ele pode se espalhar. E se ele for tratado no início, ele tem uma grande chance de ser totalmente resolvido. Então, procure sempre a avaliação de um fisioterapeuta, que é uma pessoa habilitada a lidar com dor e com o movimento humano. Há alguns autores que publicaram um artigo onde eles pegaram pacientes que haviam passado por processos cirúrgicos de coluna. Eles acompanharam esses pacientes e descobriram que os resultados da cirurgia, em 45% desses pacientes, não eram mantidos quando as pessoas não faziam exercícios terapêuticos adequados. Então, inclusive para os pacientes pós-operados, se eles não fizerem uma atividade física terapêutica individualizada e adequada ao seu problema, a dor poderá voltar. E ao passo que, se ele fizer, ele terá uma chance de recidiva, de retorno aos sintomas muito distante, e ele terá uma qualidade de vida bastante significativa. Todo mundo busca, né, professora? Todo mundo. Uma qualidade de vida. Sem isso, no meio desse mundo, não dá para viver. É verdade. Professora, deixa o seu contato. Pois não. Eu vou deixar o meu e-mail, que é sandy.fisio@gmail.com. A senhora repete, por favor. sandy.fisio@gmail.com. Professora, obrigada pela presença. Muito obrigada, Betiara. Foi um prazer. Para mim também. Então, até o próximo Papo na Gama.